Então, seja Atos 22. Atos capítulo 22. Eu vou tentar ser bem breve, bem sucinta, e espero ser precisa naquilo que o Senhor vai compartilhar conosco nessa manhã. Amém? Atos 22, a partir do verso 6. Você achou aí o verso 6? Amém? Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim eu perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que você viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estava eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho. Então eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vai, e eu o enviarei para longe aos gentios. Amém? Até aqui, eu sei que esse relato, né, do que aconteceu com Paulo é bem conhecido, e o acontecimento original está lá no capítulo 9 de Atos também, mas se vocês percebem, né, quando você está lendo, Paulo sempre repete isso que aconteceu. E eu achei interessante a forma como ele colocou aqui, né, nesse capítulo 22, algumas coisas que aconteceram com ele nesse encontro que ele teve, e a partir daí ele começou a caminhar segundo aquilo que Deus tinha para ele com a vida dele, certo? O verso 6 fala que... Cadê o verso 6? O verso 6, e aí fala, no 7 fala: eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia. E no verso 6 fala que ele tinha visto uma luz. Então, o que eu vou ministrar nessa manhã é sobre uma luz e uma voz. Amém? Uma luz e uma voz. Fala aí para o irmão que está do seu lado: uma luz e uma voz. Fala para o outro agora: uma luz e uma voz. A gente sempre ouviu, né, falar que luz faz referência a Cristo, faz referência a entendimento, faz referência à palavra, à revelação, tirar o véu. E é verdade, né? E é isso mesmo. E a voz é a voz de Cristo mesmo, né? Que a gente agora temos condição de ouvir. E o texto fala que, enquanto Paulo ia pelo caminho, ele viu a luz e ouviu a voz. Então, o Espírito ministrou algo, né, ao meu espírito, né, ontem. E aí, hoje pela manhã, eu ordenei algumas coisas.
Estou igual o Lucas, né? Que fala que antes de falar, primeiro ele ordenou tudo e depois, no comecinho lá do livro de Lucas. E então o Espírito ministrou algumas coisas e aí hoje pela manhã eu ordenei. E aí eu vou compartilhar com você. E o mais importante que eu quero que seja aquilo que vai nos dirigir, né, nessa manhã para a gente entender o que o Espírito quer falar conosco, é o que está no verso 9. Que fala que os moços, né, as pessoas, os companheiros que estavam indo com Paulo, eles viram a luz, mas eles não entenderam a voz. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Diz que eles viram a luz, mas eles não entenderam a voz. Como eu disse, a luz, ela traz clareza, ela aponta para entendimento, para revelação, para mostrar aquilo que está encoberto. Mas só que o texto fala aqui para nós que esses homens, né, eles tiveram acesso à luz, eles viram a luz, mas depois da luz o Senhor falou, a voz do Senhor se manifestou, mas eles não entenderam a voz, eles não ouviram a voz. Se você voltar lá no capítulo 9, fala que eles não entenderam ou não perceberam a voz. E a Bíblia diz que todas as coisas devem ser trazidas à luz, todas as coisas devem ser expostas à luz. Então, dentro disso, a gente entende que nós, como filhos do reino, como aqueles que carregam o Cristo dentro de nós, nós precisamos caminhar nessa luz e precisamos entender essa voz. Amém? Não como esses homens, né, que ficaram só num estágio de verem a luz, mas não ouviram a voz. E é sobre isso que nós vamos ministrar nessa manhã. Talvez nós estamos só tendo acesso à luz, estamos só vendo a luz, mas a gente não avançou para o outro estágio de ouvir a voz, de entender a voz. Porque na continuação do texto a gente vê que, porque Paulo ouviu a voz, isso o levou à condução do seu destino em Deus. E a partir dali ele começou a caminhar como aquilo que Deus já tinha determinado para ele. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que há pessoas, né, que como esses homens, estão apenas no estágio de ver a luz, mas ainda não avançaram para o estágio de ouvir a voz. E eu vou falar de uma maneira bem genérica, porque isso pode estar acontecendo com qualquer um de nós aqui. Porque às vezes a gente, pelo fato de estar tendo acesso à luz, à revelação, à palavra, ao conhecimento de Cristo, a ouvir falar quem é Cristo, quais são as coisas de Cristo, talvez a gente está só nesse estágio de ver a luz. Mas a gente tem um outro estágio para avançar, de ouvir a voz, que aponta para essa luz, que manifesta essa luz e que nos dá direção e que nos leva ao destino. Certo? E dentro da história de Paulo, uma coisa que a gente aprende aqui com o Espírito é que quando a gente tem acesso à luz, mesmo que a gente só fique nesse estágio de ver a luz de alguma maneira ela tem que interferir na vida da pessoa. Porque o texto fala o que aconteceu com Paulo quando ele viu a luz. O que aconteceu com Paulo quando ele viu a luz? Ele ficou cego. De alguma maneira, a luz precisa interferir na sua vida. De alguma maneira, a luz precisa interferir na minha vida. Quando Paulo teve contato com a luz e quando ele teve acesso a essa luz, a luz interferiu de alguma forma na vida dele. Então, mesmo que a gente esteja só no estágio de ver a luz precisa estar interferindo de alguma forma na nossa vida. E eu anotei aqui algumas coisas. A luz deve interferir na forma e naquilo que eu vejo. Quando nós estamos tendo acesso à luz, a luz precisa interferir na forma como eu vejo e naquilo que eu estou vendo. Porque senão vai ser só um simples reflexo de alguma coisa. Mas a luz precisa interferir. E isso é importante porque às vezes a gente pensa que está tendo acesso à luz, mas a gente ainda continua vendo as coisas com a luz que a gente tem dentro das nossas próprias perspectivas. A partir de nós, a gente começa a enxergar as coisas. Se nós estamos em Cristo, nós temos que enxergar as coisas a partir de Cristo. Só que, às vezes, a gente pode achar que como eu disse, estou tendo acesso à luz, estou tendo acesso à revelação, estou tendo acesso às coisas que falam de Cristo, que falam do reino, mas se a luz não estiver interferindo na minha vida, eu vou continuar enxergando as coisas da mesma forma. Se a luz não estiver atingindo a minha vida de alguma maneira, eu vou continuar enxergando as coisas da mesma forma, da mesma maneira, a partir das minhas próprias perspectivas e não a partir daquilo que Deus está
está dizendo, ou que Deus está apontando. E aí a gente percebe isso na fala, né? Quando você é exposto à verdade ou alguma revelação, a gente sempre fala, mas eu penso que não é assim. Mas eu acho que não é assim. Mas para mim isso não é desse jeito. Mas tal coisa eu não vejo dessa forma. A gente sempre começa a olhar as coisas a partir da nossa própria perspectiva. Mas quando essa luz tem alguma interferência na minha vida, interfere na minha vida de alguma forma, eu passo a enxergar as coisas a partir da perspectiva de Deus. E é interessante aqui que Paulo, quando ele teve acesso a essa luz, ele ficou cego. E aí eu até anotei aqui, a luz serve para que de alguma forma eu deixe de ver aquilo que há tanto tempo eu conseguia enxergar, e eu paro de enxergar aquilo que eu enxergava, e depois eu passo a enxergar a partir da perspectiva de Deus. Porque às vezes a gente quer, mesmo diante daquilo que nos foi revelado, a luz que foi trazida em relação às coisas de Deus, a gente quer enxergar com a luz de Deus, mas ainda está usando a nossa como refletor. Mas o Paulo aqui não, ele ficou completamente cego para as coisas que ele enxergava. E depois ele passou a enxergar a partir da perspectiva daquilo que Deus estava mostrando para ele. E é nesse sentido que eu falo que a luz precisa interferir na nossa vida de alguma forma. A revelação precisa interferir na nossa vida de alguma forma. O entendimento precisa interferir na forma que a gente enxerga as coisas de alguma forma. E foi isso que aconteceu com a vida de Paulo. A luz também serve para que eu deixe de ver o que eu tenho visto há tanto tempo, mas ainda não mudou o cenário da minha vida. Porque às vezes a gente se gaba tanto, né? Eu penso que, eu acho que, né? Em tal sentido, isso para mim não é assim que funciona. Mas o cenário da vida é o mesmo. Nada mudou, nada transformou, e os anos passam e os anos vão, e a pessoa continua enxergando do mesmo jeito, e a vida continua do mesmo jeito. Não é? Então, quando essa luz interfere de alguma forma na minha vida, o cenário da minha vida muda. O cenário da nossa vida tem que mudar. O cenário da vida de Paulo mudou quando ele teve contato com a luz. A forma como ele vivia, as coisas que ele carregava, a bagagem que ele carregava, a direção para onde ele estava indo, mudou completamente. E ele passou a caminhar segundo aquilo que Deus tinha para ele. Amém? Então a luz precisa interferir na nossa vida de alguma forma. A luz também serve para que, de alguma forma, me fazer entender que em alguns trechos do caminho, eu ainda vou precisar da ajuda de alguém. Que alguém me estenda a mão, que alguém me oriente. Porque no verso 11, fala que quando Paulo ficou cego, aqueles moços precisou carregar ele pela mão e levar ele lá até a casa onde ele ia se encontrar com Ananias. Então a luz serve para nos mostrar que em alguns trechos do caminho a gente ainda vai precisar das pessoas. Porque se a gente continua, né, sem esse impacto da luz, como eu falei, eu acho, eu penso dessa forma, eu ajo de tal forma, eu acho que o que a pessoa está, sempre o eu vem primeiro. Aí a gente acha também que não precisa de ninguém. Porque, como eu falei, a gente tem luz própria, caminha do jeito que acha, do jeito que pensa, do jeito que entende que as coisas são e descarta a ajuda de pessoas. E aí o texto fala aqui que Paulo precisou que esses homens o conduzissem pela mão, até ele chegasse lá no lugar onde ele ia se encontrar com Ananias, e aí ele voltou a ver de novo, e aí ele continuou caminhando sozinho em direção àquilo que Deus tem para ele. E a gente precisa entender que há trajetos, né, na nossa caminhada que a gente ainda vai precisar sim uns dos outros. Amém? Porque tem gente que acha que à medida que vai entendendo, que vai conhecendo as coisas, não precisa mais de ajuda, não precisa mais de ninguém, não precisa mais de apoio de ninguém. Você já tentou ajudar alguém que não enxerga? Né? Você está sempre falando, agora é um degrau, agora está liso, agora está molhado, agora é um morrinho, agora é uma descidinha. Você tem que ir dando orientações para a pessoa, para ela conseguir caminhar. Então, há espaços, né, de distância na nossa trajetória que a gente vai precisar sempre da ajuda de alguém. Amém?
Mas isso só vai acontecer e a gente só vai entender isso quando a luz que a gente estiver recebendo estiver interferindo de alguma forma na vida da gente. Senão a gente vai continuar caminhando sozinho, vai continuar descartando a ajuda de outros, vai continuar achando que não precisa de orientação de ninguém, mas a gente precisa sim de ajuda. Amém? Outra coisa. A luz serve para me fazer deixar de ver apenas o que eu quero, porque a luz ela expande o alcance da nossa visão. A luz vai nos ajudar a enxergar além daquilo que a gente consegue ver ou só o que a gente quer ver. Né? Igual eu usei o exemplo da estrada, né, do caminho na outra ministração. Às vezes você está no caminho, você conhece as placas, você conhece as entradas, você conhece os quilômetros, mas às vezes você precisa ligar o farol alto, né, em alguma parte do trajeto. E quando você liga o farol alto, o que acontece? O alcance da sua visão aumenta, não é? Então, dentro daquilo que a gente está falando hoje, a luz também serve para isso, para expandir o alcance da nossa visão. Não que a gente não esteja enxergando, mas há espaços no nosso trajeto que a nossa visão precisa ser expandida. A nossa visão precisa ser ampliada, para a gente ter uma ideia geral de onde a gente está e de onde a gente precisa chegar. Amém? Então, aqueles moços lá, a Bíblia diz que estavam com Paulo, eles só viram a luz, mas só que eles não conseguiram entender a voz. Mas Paulo, ele viu a luz interferiu na vida dele e ele conseguiu ouvir a voz. E aí ele foi para um outro estágio, que é o que eu também vou compartilhar com vocês agora. Que quando a gente ouve a voz muda o nosso destino. A gente não pode ficar só no estágio de ver a luz. A gente também precisa ouvir a voz, porque a voz vai mudar o nosso destino. Igual aquela canção, né, que nós cantávamos quando o Vinícius estava aqui. Eu preciso da tua voz, né, para chegar ao destino. Não ficou nenhum fã do Marcos Brunet aqui, mas tudo bem. Mas a voz, ela muda o nosso destino. E o texto fala que, enquanto aqueles moços, né, que só viram a luz, não ouviram a voz, não entenderam nada que estava acontecendo com Paulo. O texto fala que depois, na continuação, quando Paulo está sempre relatando o que aconteceu com ele, aqueles moços ficaram só de testemunhas oculares do que tinha acontecido com Paulo. Eles só, se precisasse confirmar, eles iam falar, tinha uma luz lá, mas a luz não fez nada, não interferiu em nada na vida deles. Então a gente precisa, em Deus, né, no Espírito, entender que tudo isso que o Senhor está trazendo para nós, como eu disse, luz, revelação, entendimento, os véus que estão sendo tirados, isso precisa interferir na nossa vida de alguma forma. Isso precisa nos levar a mudar a trajetória do nosso destino de alguma forma. Nós não podemos ficar só como espectadores, né, daquilo que está acontecendo com outros, mas nós também precisamos ser atingidos pelo que essa luz tem refletido, tem mostrado, tem ampliado a nossa visão. Amém? No verso 13, o verso 13 fala que Paulo chegou lá na casa onde o Ananias estava, e Ananias orou lá, pôs as mãos sobre ele, e ele voltou a ver. Então, a gente aprende aqui que Paulo foi levado a um lugar, e lá ele foi instruído, foi orientado, né, por Ananias. Ele recuperou sua visão e com isso ele encontrou o seu destino. E a partir daí ele começou a viver de acordo com o destino que Deus tinha para ele. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e eu até vou ler o que eu escrevi aqui para não esquecer nenhuma palavra. As pessoas que... E por que eu quero abrir esse parênteses? Porque Paulo tinha gabarito, né? Você sabe que ele tinha um currículo muito bom. Ele tinha autoridade, ele era conhecedor de muita coisa. Só que dentro dessa condição de tudo que estava acontecendo com ele, ele se submeteu àquilo que o Ananias estava falando para ele. E porque ele se submeteu e ouviu o que o Ananias estava falando para ele, ele
Ele passou a viver, né, de acordo com uma nova perspectiva e dentro daquilo que Deus tinha para ele. E aí olha o que eu escrevi aqui, ó. As pessoas que têm mais dificuldade em ouvir a voz de uma figura de autoridade são as que menos ouvem ou aquelas que não ouvem a voz de Deus. Pessoas que têm dificuldade de se submeter a uma figura de autoridade são pessoas que ouvem pouco ou não ouvem nada a voz de Deus. E por quê? Porque quem ouve a voz de Deus se submete. Quem ouve a voz de Deus se rende. Quem ouve a voz de Deus reconhece o que o outro carrega. Reconhece a autoridade que também está no outro. Não se compara, não se acha mais que o outro, mas ele se rende, ele se submete, porque sabe que aquela pessoa também conduz algo de Deus na vida dela. Então isso é muito importante para nós também entendermos na nossa caminhada. Que não é só ouvir a voz de Deus também vai te direcionar para muitas situações que vão contribuir para que você continue caminhando em direção ao destino que Deus tem com a sua vida. Amém? O verso 14 fala que a partir daí, né, porque Paulo se submeteu e ouviu e se rendeu àquilo que Deus estava falando ali para ele através da vida de Ananias, fala que eu quero até ler esse texto, o verso 14. Olha o que Deus revelou para Paulo em relação à sua vida. O Deus dos nossos antepassados te escolheu para você conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Amém? Olha que demais a gente chegar nesse estágio de conhecer a vontade de Deus, de ver a Deus e ouvir as palavras da boca dele. Amém? Ia ser demais para nós, né? A gente ia arrumar menos problema, né, no caminho, a gente ia arrumar menos dificuldade, ia colocar menos empecilho nas coisas. E essa aqui não é uma condição só para Paulo. Todos nós que estamos em Cristo podemos alcançar também essa dimensão. E esse nível de relacionamento tal com Deus. Porque aqui não implica condição específica nenhuma. Apenas estar em Cristo. Amém? Paulo ia poder conhecer a vontade de Deus, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Eu declaro que você alcance esse nível de relação com Deus. Amém? Eu declaro que nós, como igreja, como tribo Ninho das Águias, nós alcancemos esse nível de relação com Deus. De conhecer a sua vontade, de vê-lo e de ouvir aquilo que Ele está nos dizendo. Amém? E de entender, não apenas ouvir, mas de entender aquilo que o Senhor está nos dizendo. E o verso 14 também nos ensina que a partir disso, porque ele ia ter condição de conhecer a vontade de Deus, de ver, né, o próprio Deus e de ouvir a sua voz, ele ia passar a ser testemunha de Deus a partir daquilo que ele estava vendo e ouvindo. Não é demais isso? Ele ia falar só do que ele estava vendo e ouvindo. E o que ele ia passar a ver e o que ele ia passar a ouvir? A vontade de Deus, a voz de Deus e as palavras que o Senhor estava liberando da sua própria boca para ele. E além de ver o próprio Deus. A gente às vezes... O tempo vai passando e a gente só repete aquilo que a gente leu no livro, aquilo que a gente ouviu no seminário, aquilo que a gente ouviu na conferência, aquilo que a gente assistiu lá no YouTube. E a gente fica repetindo o que a gente está vendo e ouvindo na internet, está vendo e ouvindo no livro, está vendo e ouvindo na igreja. Não é esse nível de dimensão que a gente tem que permanecer. Isso tem que pode até contribuir, mas para nos levar a ver o próprio Deus, a ouvir do próprio Deus, a conhecer a vontade do próprio Deus. Paulo passou a ser testemunha daquilo que ele estava vendo e ouvindo. E é esse nível que a gente precisa alcançar. Amém? É esse estágio que a gente precisa alcançar. A gente não pode só falar do que a gente está vendo por aí. Nós precisamos ver com os nossos próprios olhos. A gente não repetir o que a gente está ouvindo de outros. A gente precisa ver com os nossos próprios olhos. Ouvir com o nosso próprio ouvido. Ser alcançado do nosso próprio espírito. Por tudo isso que o Senhor está liberando para nós nesse tempo. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1. Abre lá. Gálatas capítulo 1.
no verso 14. Gálatas capítulo 1, verso 14. Alguém lê, por favor, até o 16? Isso mesmo, pode ir. Isso. Olha o que o Paulo está dizendo. Quando antes, eu conhecia de tudo, eu dominava tudo, eu conhecia, eu era entendedor de todas as coisas. Mas depois tudo na minha vida mudou e Deus se agradou de revelar o seu Filho que estava em mim. Deus se agradou e revelou o Cristo que estava dentro de Paulo. Amém? Deus se revelou para ele, Deus mostrou o Cristo que estava dentro dele. E se você for ver a forma como Paulo fala, a forma como Paulo escreveu suas cartas, ele fala tudo a partir do Cristo que está dentro dele. Ele não estava falando do que ele tinha visto e ouvido de outras pessoas. E é isso que ele está falando aqui. Deus revelou o Filho dele que estava em mim. E é a partir disso que eu falo do Evangelho, que eu prego o Evangelho. Eu vou aos gentios e eu falo e faço do Cristo, do reino, como eu tenho que fazer. Porque o Cristo que está em mim me foi revelado. Amém? Não podemos só conhecer Cristo pelas experiências dos outros. O Cristo que está em nós precisa nos ser revelado a nós mesmos, para que a gente possa falar e ensinar ou manifestar aquilo que nós temos visto e ouvido do próprio Cristo que está em nós. Amém? Por isso que a gente não pode ficar só no estágio de ver a luz. Porque senão a gente se acomoda. Eu já vi uma luz. A luz resplandeceu. A luz brilhou. A gente vai se acomodar no estágio da luz. E aí vai chegar um momento que qualquer luz serve para a gente. Se a gente se acomoda muito com coisa que chama atenção, com coisa que ilumina, com coisa que faz você parar extasiado, e aquilo é só aquilo ali que chama a sua atenção, vai chegar uma hora que qualquer luz serve. Às vezes tem um vagalume ali no meio da escuridão, você, já serve aquela luzinha ali para mim. Tem um congresso tal e vai vir fulano de tal. Vou atrás daquela luz ali. Se eu me acostumar, ou se eu me acomodar, como aqueles homens, de só ficar no estágio de ver a luz, vai chegar um momento que qualquer luz serve para mim. Mesmo que não seja a luz de Cristo. Mesmo que não seja a luz da palavra. Mesmo que não seja a luz da revelação. Qualquer luz vai servir para mim. Qualquer luz vai me atrair. Qualquer luz vai chamar a minha atenção. Por isso a gente precisa não só ver a luz, mas a gente também precisa ouvir a voz. Amém? A gente precisa ouvir a voz. Para que o Cristo que está em mim, para que o Cristo que está em você, nos seja revelado. Amém? É muito importante a gente entender a gravidade e a profundidade disso, porque o Dario disse que a gente vai nesses próximos dias, Chanukah ou Hanukkah, não sei, e como é que fala, o que eu sei, mas eu não sei como que pronuncia. Mas isso aponta para a luz. Quem comemora a festa dentro dos padrõezinhos lá e acende luz e a luz fica acesa e vai acendendo uma luz de cada dia e acende a luz. Toda a comemoração ela acontece em volta de uma luz. E a gente precisa entender a gravidade disso e a aplicação disso na nossa vida. Eu não posso só me mover nesses dias achando que eu preciso acender uma luz na minha casa. Você precisa entender que a luz da sua vida é Cristo. E ela é que precisa estar sendo direção na sua vida. E a luz que é Cristo na sua vida precisa te levar também a ouvir a voz. Até que ele te seja revelado como ele foi revelado para Paulo. Amém?
A gente precisa aprender a se mover profeticamente, porque senão qualquer velhinha, abajurzinho, pisca-piscazinho que a gente ligar dentro de casa, aquilo vai ser suficiente para a gente. É como eu falei, se eu não entender o que tudo isso significa, qualquer luz vai servir. E aí a gente vai ficar só no simbolismo, e a gente sabe que o símbolo não amadurece ninguém, né, Fabiola? O símbolo não amadurece ninguém. Ficar só repetindo símbolos, o que é isso, o que é aquilo, lembrando festa tal, lembrando dia tal, isso não leva ninguém para a maturidade. A gente precisa entender o que isso tem de efeito na nossa vida e como isso vai interferir na nossa vida. Do jeito que a luz interferiu na vida de Paulo e mudou todo o destino da vida dele. Cristo precisa interferir na nossa vida. Cristo é a nossa luz. A palavra dele é nossa luz. A revelação de quem ele é nossa luz. O entendimento de quem ele é nossa luz. E é isso que precisa fazer efeito na nossa vida. Não só esses dias por fazer, como nós vamos nos mover profeticamente nesse dia. Você precisa entrar nesses dias com esse entendimento. Eu não posso só estar fazendo isso simbolicamente, porque simbolicamente eu não vou alcançar nada. Simbolicamente você não vai alcançar nada. Mas essa luz precisa interferir na sua vida de alguma forma. Essa luz precisa interferir na minha vida, na sua vida de alguma forma. Que nesses dias, assim como foi com Paulo, você ouça a voz do Senhor. E seja conduzido ao seu destino. Em Deus. Não naquilo que você quer fazer. Não naquilo que você acha que tem que fazer. Não naquilo que você acha que tem que continuar fazendo e Deus vem atrás abençoando. Que nesses dias você encontre seu destino em Deus. Que nesses dias você se encontre com Ananias na figura do Espírito Santo e ele declare algo sobre a sua vida e isso mude a sua história. Amém? Que nesses dias nossos olhos sejam abertos, que nesses dias a gente se submeta àquilo que Deus vai estar trazendo através de pessoas. Porque o que vai trazer alguma mudança, alguma transformação na nossa vida, não é quem está falando, mas é o fato como eu me rendo àquilo que Deus está falando através de alguém. Amém? Que a gente não viva nossos dias só de forma simbólica, que a gente não se mova como igreja, como tribo Ninho das Águias, só de forma simbólica ou de forma automática. Mas tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, isso precisa ter interferência de alguma forma na nossa vida. A gente não pode ficar caminhando com uma luz falsa. A gente precisa da luz de Cristo que muda a história e aponta o destino. Amém? Mas para isso a gente precisa alcançar a revelação do Cristo que está dentro de cada um de nós. Amém? A forma como Cristo vai se revelar para mim não é a mesma forma como Ele vai se revelar para você. A forma como como aconteceu com Paulo, que o Cristo que estava dentro dele lhe foi revelado, não vai ser revelado como é revelado, talvez por quem ministre aqui nessa casa, vai ser diferente. Mas da mesma forma você tem condição de conhecer como Paulo a vontade do Senhor, de ver o próprio Cristo e de ouvir a sua voz. Amém? Você tem condição para isso. Eu tenho condição para isso, porque nós estamos em Cristo. Amém? E nós não podemos ficar como aqueles homens que só viram a luz, mas não entenderam a voz. E como eu disse, eu declaro sobre todos nós, que nós possamos ver a luz, ouvir a voz, alcançar nosso destino e ver a Cristo que está em nós. Amém? É isso que eu queria compartilhar do Espírito com você nessa manhã. Eu acredito que, não sei se alguém tem alguma coisa mais para acrescentar, mas da minha parte e do Espírito que está em mim, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã. Amém? Que o Espírito nos direcione a essa verdade. Amém? Que o Espírito nos direcione a essa verdade. E de alguma forma, essa luz, através da revelação da palavra, interfira na nossa vida de alguma forma. Amém? Amém. Obrigada. Forte, né? Vamos orar aí a respeito dessa palavra para todos nós. Amém? O símbolo não nos amadurece. Amém? O que nos leva à verdadeira luz é o Cristo que habita dentro de nós.
Então eu te convido você, sentado em pé, como você achar melhor. Ore a respeito do que você recebeu de Deus na tua vida. Onde você tem estado? No símbolo ou na prática da luz que é Cristo em você? Ore aí, essa oração é muito sua e de Deus. Essa colocação que Deus trouxe para nós, né? Que nós vamos acender a luz nos nossos lares. Vamos fazer essa festa, manifestar essa festa na nossa vida. É muito além de um símbolo, é muito além de uma festa. É aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, nos ajuda, Pai. Somos altamente dependentes do Teu Espírito. Muito forte que o Senhor trouxe através da Thelma para nós, Pai. Nós precisamos ouvir, precisamos conhecer, ver e ouvir. Não basta conhecer, Senhor, é preciso ver. Não basta ver, é preciso ouvir. E não basta conhecer, ver e ouvir, é preciso viver. Nos ajuda, Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor, porque às vezes, sabe, papai, a gente se sente como que se parece que um container para diante da gente e derrama o container em cima de nós. Mas o mais lindo de tudo isso é que o Senhor acredita em nós. A Tua graça, Senhor, a Tua graça nos alcança a cada ministração. Porque o Senhor traz aquilo para nós que o Senhor enxerga que a gente pode viver, que a gente pode alcançar, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda a viver a prática dessa palavra. Queremos conhecer, queremos ver, queremos ouvir para poder viver, Senhor. Mas não na superficialidade, Senhor, porque na superfície passa. A gente vive um tempinho, daqui a pouco já não está vendo mais. A gente quer na profundidade de tudo que o Senhor tem nos trazido, Senhor. Queremos permanecer. Esse é o segredo. Permanecer. Talvez a gente não consiga viver ainda, Senhor, o 100% de tudo isso que o Senhor está nos ensinando. Mas permanecer nos pequenos começos que a gente tem dado passo, Senhor. Isso nos levará a alcançar o destino que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a eliminar, Senhor, o eu acho, o eu quero, o eu penso. Nos ajuda a eliminar isso, Senhor. Não interessa, Senhor, o que eu acho, o que eu penso. Isso não interessa. O que interessa é o que o Senhor pensa, é o que o Senhor acha, é o que o Senhor deseja, é o que o Senhor acredita. Isso é o que interessa, Senhor. O que nós achamos pouco importa, Senhor. O que a gente pensa pouco importa. Não importa, nada é sobre nós. Nunca foi sobre nós. É a canção que a gente tem cantado para o Senhor. Nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ti. Nos ajuda, Senhor, a morrer todos os dias para os nossos achômetros. Ajuda eu, Cristina, Senhor, a morrer para as minhas vontades e os meus achômetros. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu estava orando e pensando, a gente estava falando muito sobre gratidão no início. E aí, enquanto a Thelma ministrava, eu entendo da parte de Deus que esse é o ponto-chave para que a gente possa alcançar um nível genuíno de gratidão. A gente só vai conseguir ser grato de verdade quando a gente começar a entender, a ver o justo, a ouvir a sua voz e a conhecer a vontade plena dele. Isso vai nos levar a um lugar de profunda gratidão. Porque a gente corre um grande risco de ter uma gratidão superficial. Porque a gente consegue agradecer quando as coisas vão bem. Quando as coisas boas acontecem, a gente agradece. A própria canção, né? Sou grato pelos meus amigos, pela minha família, por tudo que tenho, meus irmãos. E é tudo lindo, maravilhoso. Mas quando as coisas começam a dar errado, quando tudo vai mal, aí está o ponto-chave. Aí é o lugar da gente manifestar a verdadeira gratidão. Porque a gratidão, ela está atrelada à confiança. O quanto eu confio de fato em Deus. Isso vai me levar a ser grato ou não. Quando tudo está esculhambado e eu permaneço fiel, eu permaneço confiante na sua voz, porque eu conheço a plenitude da sua vontade, eu vejo o justo, eu ouço a tua voz, isso vai me fazer permanecer grato. É como quando Jesus estava lá no Getsemane querendo desistir, ele queria desistir. Eu não sei se vocês entendem que Jesus estava falando para o Pai assim: Pai, para mim já deu. Afasta esse cálice de mim, porque não dá mais para mim.
mas que seja feita a sua vontade. Isso não é uma frase de efeito, a gente se acostumou muito com essa frase, né? Que seja feita a sua vontade, mas isso é uma declaração de quem conhecia a plenitude da vontade de Deus, de quem via a Deus, de quem ouvia a sua voz. Por isso ele diz assim: eu confio. Isso é gratidão, querido. É esse ponto que a gente precisa chegar. É esse ponto de gratidão, de que não interessa o que está acontecendo, não interessa a circunstância, eu estou vendo o justo, eu vejo ele na minha vida. Porque não se trata de nós, querido, se trata dele, é só dele, é só dele. Porque uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal, uma hora a gente está em evidência, outra hora nós não estamos mais em evidência. Mas não se trata de nós, se trata dele. E o nosso coração precisa se encher de gratidão. Enquanto a Cris falava no começo, eu tenho gratidão por tudo aquilo que ele faz. Essa semana a gente passou uma experiência com o Gabriel muito ruim, porque o Gabriel ele ainda tem refluxo muito forte, e ele começou a passar muito mal, e ele começou a vomitar, e ele ficou assim a noite inteira vomitando. Aí teve uma hora que eu tava com ele no colo assim, sem camisa, e ele vomitando em cima de mim, e ele ficou desesperado, né? Porque aí sai o vômito pelo narizinho e sai por tudo, e ele não estava aguentando mais de dor na barriga. E ele falou: papai, eu não aguento mais de dor na minha barriga. E aí ele falava, eu falei: calma, filho. Aí ele ficava constrangido de vomitar. Eu falei: pode vomitar. Ele: mas eu tô vomitando em cima de você. Eu falei: não tem problema, cara, vai, vomita que vai sair. Ele: mas eu não quero mais vomitar. E a gente ficou horas assim. E dá um sentimento de impotência. E eu tava com ele assim no colo, e ele vomitava, e eu falei: Deus, eu não sei o que fazer. Deus, que se manifeste a sua vontade. E dá um sentimento de impotência tão grande, mas ao mesmo tempo vinha uma confiança tão grande, cara, tão grande, de saber que o Pai está presente em tudo. Eu sei que o Senhor está presente em todos os momentos, não importa o que aconteça, o Senhor está ali. Então se está bom ou mal aos meus olhos, não importa, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Então naquele momento havia uma confiança muito grande no nosso coração, e a gente sabia que Deus estava cuidando, ainda que os nossos olhos não conseguiam ver isso, nossos olhos naturais não estavam vendo isso, mas havia uma confiança e uma gratidão no nosso coração, de que não interessa a circunstância, interessa que o Senhor está ali, porque de alguma forma nós estamos vendo a Deus, estamos conhecendo a sua verdade, estamos conhecendo a sua vontade. Então não importa, querido. Então a gratidão está totalmente atrelada à confiança, e a gente precisa chegar a esse ponto. A gente precisa ver Deus, querido, em tudo, cara, em tudo. A gente precisa ver Deus fora daqui, cara. A gente precisa ver Deus na segunda-feira, a gente precisa ver Deus lá no nosso trabalho, a gente precisa enxergar todos os atributos de Deus, todas as características que Deus imprimiu em nós, todos os feitos de Deus. A gente precisa ver Deus através de pessoas, e te digo pessoas, as não crentes, amém? Aquela pessoa que você fala: não, mas esse é do mundo. Veja Deus nessa pessoa, porque o Senhor a fez. Existem características nessas pessoas que são características espirituais, características doadas por Deus. Consiga ver isso, consiga ver Deus na natureza, consiga ver Deus nos animais, consiga ver Deus nas circunstâncias, nas situações. Enxerguemos a Deus, amém, querido? Enxerguemos a Deus, para que a gente possa entrar num nível de gratidão verdadeiro, genuíno. Amém? Que o Senhor nos ajude, amém? O Senhor nos ajude. Vai ter que fazer assim, né? Eu sou grato por tudo que não tenho, né? Que a gente agradecer pelo que tem é fácil, e agradecer pelo que você ainda não tem, quer ter? Aí que tá o nível de gratidão, né? Agradecer pelos inimigos que eu abençoo. Agradecer pelos inimigos, porque agradecer pelo amigo é fácil também. Não é verdade? Glória a Deus. A gente está aprendendo, amém, queridos? Vocês são demais, porque Deus acredita em vocês. Olha isso que lindo. Deus acredita. Você pode falar: eu queria tanto, eu desejava tanto. Não, o destino que Deus desenhou é esse que você tem que viver e acreditar. Amém? Glória a Deus. Vamos ceiar com o coração cheio de gratidão, então? E vamos nessa palavra que o Senhor trouxe através da Thelma: conhecer sua vontade, ver o justo e ouvir da parte de Deus. Amém? Conhecer para ver,
para ouvir, para poder viver. Amém? Vamos ficar de pé. Quem vem ajudar com a ceia, por favor? Os que vão ajudar, peço por gentileza. Vamos nos colocar em pé. Eu quero que chame só as crianças grandes. As menores, os pais vão ministrar com elas a ceia na salinha. Só os grandes, por favor. Quem tem filhos depois na sala aqui, os pais vão ministrar a ceia com seus filhos. Amém? Você pega a ceia dele e você vai ministrar com o seu filho a ceia depois. Com os filhos menores. Porque você vai explicar para ele porque ele está ceando. Você vai explicar para ele que ele tem que ouvir Deus, entender. Na linguagem dele, aquilo que você recebeu aqui, você vai derramar no teu filho. Amém? Para ele só não ceiar aqui com você. Você vai trazer uma palavra de entendimento para a vida dele lá. E vai ministrar com ele. Ok? A hora que ele chegar até lá. Então você pegue, papai e mamãe, peguem a ceia do teu filho. Fica aí com você a ceia. E quando ele se aproximar de você, no final, você vai ministrar sobre ele. Tá bom? Senhor, nós consagramos a Ti os elementos da ceia. O suco de uva, o pão, Senhor. E tiramos do uso comum, Senhor.